Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter a nossa última aula sobre reinos africanos, né? A parte 2, a continuação da semana passada. E na semana passada a gente falou um pouquinho sobre história da África, sobre as fontes que são utilizadas para a gente poder estudar melhor essas histórias. Falamos sobre alguns reinos africanos que se formaram durante o período medieval. Na verdade a gente passou bem rapidinho, né? Algumas particularidades de cada um. E hoje a gente vai falar mais especificamente de dois grupos étnicos africanos, então não são reinos e países, tá? São grupos étnicos que foram a maioria dos africanos que vieram para o Brasil durante o tráfico de escravizados, né? Então a gente vai falar sobre essas etnias que na verdade a gente vai observar que a parte de cultura condiz mais com é o que vai influenciar bastante a cultura brasileira, né? A gente está falando dos povos bantus e yorubás. Bom, aqui vocês conseguem ver melhor no mapa, né? Então, essa parte aqui em marrom seria a parte ocupada por grupos de etnia banto, né? Então, esses povos, eles vão ser... os que vêm para o Brasil, na verdade, tem mais a ver com essa região aqui do Congo, aqui Angola e aqui Moçambique, tá? Mas principalmente Angola e Congo. Então, daqui saem bastante africanos, especialmente, gente, para ser enviados, são traficados, né? Para a região do Rio de Janeiro, São Paulo, mais aqui para o sul. Ou seja, a gente vai ver que a cultura negra no Rio de Janeiro, por exemplo, ela está mais associada à cultura desses povos bantus, tá? Enquanto no Nordeste a gente vai ter uma presença maior dos iorubás. Bom, esses povos bantu, né, o termo original é bantus, e o ba é um prefixo que indica plural nessa língua, e o antu, ali o NTU, ele significa ser humano. Então, se a gente for traduzir, né, bantus seria os seres humanos. Então, os povos bantus, eles eram agricultores, também desenvolveram técnicas de metalurgia, que para a própria Europa nessa época ainda não era utilizado. E na cultura brasileira a gente vai ver vários elementos. Que elementos que a gente pode ver? Principalmente a capoeira e a congada, que é uma festa popular que existe em algumas regiões do Brasil. Talvez algum de vocês conheça. Aqui em Florianópolis a gente quase não tem a congada, mas para a região de Minas Gerais, para o sudeste, nordeste do Brasil, ela é mais comum. E a capoeira todo mundo conhece, né? Na arte também a gente vai ter alguns cantores que vão trazer elementos da arte, da cultura banto, como por exemplo o Martinho da Vila. Então, Martinho da Vila todo mundo conhece, né, gente? Ele é um cantor do Rio de Janeiro. E nas músicas dele é muito comum que ele use estilo, né, o estilo musical, ritmos, instrumentos que vêm dessa cultura banto. Tá? Então, como eu falei, a questão do samba, a questão ali no Rio de Janeiro especificamente, né, Sudeste, enfim, a gente tem a cultura banto um pouco mais forte do que nas outras regiões. Já os povos iorubá, gente, são os povos que estão aqui abaixo do Saara, essa parte em laranja aqui, tá? Que é chamado também de Costa da Mina, e é dessa região que vão sair os primeiros escravizados que vão vir para o Brasil, especialmente para a Bahia e para outras regiões do Nordeste. Então a gente pode observar que a maior concentração de iorubás vai ser na Bahia, tá? Essa região, por ser uma região que a gente aprendeu nas últimas aulas sobre a questão da expansão do Islã, né? Essa região aqui ela vai ter uma presença grande do islamismo, então é muito comum que esses escravizados que vieram sejam de cultura muçulmana, tá? Bom, os povos iorubás eles ocupam a região que hoje seria a Nigéria, o Benin e o Togo, e eles eram povos mais urbanos, né, que viviam em grandes cidades, não no meio das matas. Muitos iorubás escravizados foram levados para o Brasil, especialmente a Bahia, como eu acabei de falar. E uma coisa importante, tá, gente? Literalmente qualquer pessoa poderia ser capturada e escravizada naquele momento. Então a gente vai ter entre os escravizados muitas vezes sacerdotes, líderes políticos, artistas, né, para aquela população. E eles foram trazidos para cá na condição de escravos. Então é muito comum que a gente veja histórias de escravizados aqui no Brasil que foram identificados como líderes políticos mesmo, né, pessoas importantes na sua comunidade lá na África e que vieram como escravizados. Então, entre os escravizados havia, né, essa identificação de que aquela pessoa era alguém importante. Mesma coisa vale para a questão religiosa, para artistas, ou seja, não era... a gente tem que tirar a imagem de que os africanos ficavam no meio do mato e eram capturados. Não, gente, tá?
tem regiões extremamente urbanizadas, desenvolvidas, e as pessoas eram capturadas e mandadas como escravizados para o Brasil. Hoje a gente pode verificar a influência, a influência artística dos Yorubás, especialmente, como eu falei de novo, né, na Bahia. Né? Então a gente tem, por exemplo, o Olodum, o Ileaie, os filhos de Gandhi. Aqui vocês têm uma fotografia dos filhos de Gandhi, da roupa que eles utilizam. Tá? Então essas são manifestações culturais Yorubás que são muito comuns na Bahia. Acho que o Olodum todo mundo deve conhecer. Se não conheçam, por favor, procure no Google, porque é muito popular na Bahia. E outra coisa também que é interessante é que no Brasil, alguns de todos os levantes escravos que a gente teve aqui, um dos mais conhecidos é a Revolta dos Malês, que era de um grupo muçulmano, de escravizados muçulmanos, que vai fazer um levante na Bahia. E esses escravizados, eles eram, então, iorubás. Né? Então, a gente pode ver que os iorubás se organizavam bem na medida do possível aqui. Bom, gente, a aula de hoje é curtinha mesmo, era só para a gente ver esses pontos. Então, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem mais sobre iorubás e bantus, tá? É bem importante essa temática. E para a gente ver que, embora a gente ache que a nossa cultura está muito relacionada à cultura europeia, né, a questão ocidental, no caso, pensar a religião, enfim, a língua, né? Porém, no nosso dia a dia, a gente tem muito da cultura, tanto africana quanto indígena, né? Seja nas palavras, seja na cultura artística, influência religiosa, enfim, é muito, muito presente, tá? E esses dois grupos, então, Yorubás e Bantus, são grupos que vão ser muito presentes na cultura brasileira. Também foram grupos que na África, durante a Idade Média, tinham bastante desenvolvimento, então faz parte daqueles reinos que a gente falou na aula anterior. E para a gente pensar um pouquinho, então, a África não como um depósito de pessoas que foram traficadas, mas sim como uma sociedade que já vinha se desenvolvendo durante a Idade Média, né? E que acabaram, então, na Idade Moderna, entrando nesse sistema de escravização, que é um tema que vocês vão aprender comigo no próximo ano. Ok? Então, era isso, gente. Beijos. Qualquer dúvida, me chamem.